o Galo segue firme, forte e vingador rumo ao título. Daqui a pouco, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentará o Botafogo, adversário bastante indigesto, ainda mais em seus domínios. Porém, o time, para se manter na liderança do campeonato, tem usado uma importante arma contra os seus adversários. Ele mesmo, Jorge Sampaoli. O técnico, que está invicto no comando do Atlético, usa a constante mudança na escalação do time como uma forma de tentar sempre surpreender o adversário. Esse tem sido o principal trunfo do Atlético para sair de situações adversas e vencer suas partidas. A forma como o comandante vem conduzindo a sua equipe, buscando sempre extrair o melhor de cada jogador, individualmente e coletivamente, tem trazido bons resultados. E, independentemente da formação ou do adversário, o torcedor atleticano pode esperar um Atlético bem intenso em campo. Ele pode esperar também triangulações de bola, muitas jogadas pelas pontas, explorando os nossos extremos. Tudo isso na busca da posse de bola e, consequentemente, do gol. Com os desfalques já previstos de Nathan e Tardelli, o Galo terá, teoricamente, todo o elenco à disposição de Sampaoli. Teoricamente, porque não sabemos se algum jogador está fisicamente desgastado e pode ser poupado. Especula-se que Alonso pode ficar no banco, porque assim como o Rafael, ele jogou os 2 tempos das 6 últimas partidas do Atlético, as partidas depois da parada por causa da pandemia. Sampaoli também não vai poder contar com o atacante Sacha, que finalmente foi anunciado na última segunda-feira. Sem jogar desde março, Sacha deve passar por um período de preparação física, de adaptação, e quem sabe sua estreia já possa ser no próximo sábado contra o ex-Clube Santos. Gustavo Blanco segue treinando com o time, mas não acredito que será realmente opção, apesar de que, vindo de Sampaoli, nada mais me surpreende. E o atleticano tá como? Confiante na vitória. Apesar de jogarmos fora de casa, a gente tem muitos motivos para confiar na conquista dos 3 pontos. Como bem disse Carol no último aquecimento, hoje o time do Atlético tem um padrão de jogo. Ele joga com posse de bola e muita ofensividade. O Sampaoli ele tem conseguido organizar o time, dar confiança ao elenco. O Marrone, por exemplo, ele vem fazendo boas atuações, boas partidas, e ele vem correspondendo ao que o técnico pede em campo. Estudioso, o menino disse que em entrevista tem assistido a vídeos de grandes centroavantes. Obviamente, ele quer se inspirar para se firmar na posição. E ele tem se saído bem. No último jogo, foi ele o autor dos gols que garantiram a liderança do Atlético no campeonato. Outras peças também já começaram a se encaixar. Alan Franco jogou muito bem e Keno, que apesar de ainda não estar na sua melhor forma física, tem tido bons momentos nas partidas das quais participou. Principalmente quando ele faz uma dobradinha com o Arana pela esquerda. O Léo Senna atuou poucos minutos, mas já salvou o Galo numa saída do Rafael e evitou o gol do Vozão. Ainda é cedo para a gente avaliar com muita precisão a atuação do Léo Senna, mas acredito, na minha opinião, que ele vai ser uma peça muito importante nesse esquema, que preza tanto aí a rotatividade. Outro aspecto muito positivo nesse time está no setor defensivo. A dupla Capita Hever e Xerife Alonso tem a cada jogo passado mais segurança. Eles mantêm um bom posicionamento e um ótimo rendimento. Mesmo que haja variação dos nomes na zaga, o posicionamento tático deve ser o mesmo. E ele deve manter a eficiência da defesa. Mas o grande destaque desse time tem sido o nosso lateral esquerdo, Guilherme Arana. A sua ausência no primeiro tempo do jogo contra o Ceará mostrou como sua atuação tem sido fundamental para implantar o padrão de jogo estilo Sampaoli. A entrada do Alan, improvisado ali no último jogo, não chegou a comprometer defensivamente. Mas o Arana, ele é um jogador da posição. Então, além de marcar bem, ele se destaca muito ofensivamente. Então, o jogador consegue acelerar o jogo, empurrar o time para frente, dar qualidade ao ataque, principalmente na dobradinha, né, com os extremos Marquinho, Keno. Por isso, o Homem-Aranha atleticano tem sido uma peça fundamental no time. Mas vamos convir que esse Galo tá lindo demais, gente. Então, podemos dizer que o time tá pronto, entrega logo a taça e vamos acabar com isso logo? Na verdade, não. O time ainda precisa de alguns reforços, né? A chegada do Sacha, ela pode contribuir muito para o desenvolvimento desse setor ofensivo. Mas
Ainda se espera, por exemplo, um jogador ali no meio, de criação, responsável por distribuir melhor a bola, ainda mais agora com a ausência do Natan. O nome especulado é Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Vamos aguardar aí nos próximos dias as cenas dos próximos capítulos. É necessário também a gente fazer, melhorar fisicamente alguns jogadores do elenco. Entrosar aqueles que já chegaram. É um time jovem que muitas vezes erra muitos passes, que precisa de amadurecimento, de paciência, de tranquilidade, para seguir as orientações do comandante, dominar melhor a bola e ganhar o jogo. Agora vamos falar um pouquinho do nosso adversário de mais tarde, Botafogo. Botafogo sempre foi uma pedra no sapato do Galo. Como o Galo tem dificuldade de ganhar do Botafogo. Mas isso normalmente mais no mata-mata. Ainda bem que amanhã não é mata-mata. No atual momento, o Botafogo vem de 2 empates, ainda não venceu no Brasileiro. E não foram empates que você fala assim, jogou muito bem. Não, foram empates produzindo muito pouco. Então isso nos deixa muito esperançosos amanhã, porque é um time que vem rendendo pouco contra um time que vem rendendo muito, que no caso é o Galo. O Botafogo tem alguns pontos positivos. Por exemplo, a torcedora Samantha, que dança, ela é o ponto forte do Botafogo. A melhor coisa que tem no Botafogo é a Samantha dançando. Tem também o Pedro Raul, né? Bonito demais da conta, menina. As meninas ficam brincando que ele e o Rabelo seriam um lance lindo, um marcando o outro. Mas dentro das 4 linhas, né? Dentro do futebol, Botafogo é um time que tem produzido muito pouco. Chega muito pouco na área. Então, por isso ele não deve oferecer tantos riscos ao gol do Rafael. E lá atrás, eles têm muita dificuldade na marcação, principalmente dentro da área. Então, bola aérea pode ser uma arma do Galo no jogo de hoje. E tanto em bola parada, quanto a bola vindo pelas laterais e entrando na área, encontrando os jogadores do Galo de frente para o gol. Então, acredito que seja o lugar que o Botafogo mais ceda espaço, naquela meiuca da grande área ali. E a dificuldade que enfrentaremos se chama gatito. Pega muito o goleiro do Botafogo. Pega muito. Então tem que caprichar na finalização aí para superar o gatito e voltar do Rio de Janeiro com os 3 pontos na bagagem e liderança confirmada, 100% do Sampaoli mantido. É essa que é a expectativa para o jogo de amanhã. E vocês, o que vocês acham? Gente, vamos então para as prováveis escalações dos times que entram em campo nessa quarta-feira. O lateral direito do Botafogo tem um nome bem complicado. Eu fui lá na TV Botafogo ver o vídeo de apresentação dele para poder tentar aprender. Talvez vou errar, provavelmente vou errar, mas que fique a intenção aí. Então vamos lá, o Botafogo provavelmente vai a campo com Gatito Fernandes, Frederico Barandegui, Marcelo Benevenuto, Canu, Guilherme Santos, ou o nosso conhecido Danilo Barcelos, Honda, Caio Alexandre, Luiz Henrique, Bruno Nazário, Luiz Fernando e Matheus Badi, ou talvez o Pedro Raul. Já o Galo, bem conhecido, eu acho que a gente vai a campo mais ou menos com Rafael, ou talvez o Vitor, Guga, vai ser também o Mariano, Hever, mas de repente o Igor Rabelo, Júnior Alonso, mas talvez o Gabriel também, Guilherme Arana, ou de repente Fábio Santos, ou talvez o Alan. No meio de campo, Alan ou Jair, ou Alan e Jair. Alan Franco, mas o Léo Senna também entrou no último jogo. E Johan. No ataque, vamos de Keno, ou talvez o Marquinhos, Marrone, Savarino, talvez o Marquinhos também. Bom, em questão de classificação, o Botafogo não jogou a primeira rodada, então tem apenas 2 jogos, empatou nos 2 jogos, então assim, tá invicto também, só não ganhou. E por enquanto, amarga aí um 14º lugar nesse comecinho de Campeonato Brasileiro. O Galo, como a gente sabe, é líder, tá 100%, é o único time que jogou os 3 jogos que mantém 100% de aproveitamento.
O Vasco também ganhou todos os jogos, mas só disputou 2 vezes. Bom, em caso de vitória, o Galo obviamente se mantém na liderança. Se o jogo terminar em empate, o Galo também mantém a liderança, porque o time que poderia ultrapassá-lo não vai conseguir compensar esse número de jogos, ainda o Vasco ainda vai ter um jogo a menos, então não tem como, em caso de empate, a gente perder essa liderança nessa quarta-feira. Em caso de derrota, aí sim, o Galo poderia ser ultrapassado por Vasco, Internacional, Bahia ou Atlético Paranaense. Esperamos que não seja, né? E se você está curtindo o conteúdo do nosso canal, não esquece de deixar o joinha, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amiguinho.